Boa noite a todos, muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. É muito bom a gente estar aqui, sempre em nome de Jesus. A gente agradece muito pela presença e na segunda parte, como sempre, nós podemos ajudar aqueles que não estão presentes. Então nós vamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A última parte aqui das perguntas que a gente pode fazer aos espíritos. Perguntas sobre interesses morais e materiais. Podemos pedir conselho aos espíritos? Sim, não há dúvida. Os espíritos bons jamais se recusam a ajudar os que invocam cheios de confiança, principalmente quando se trata de assuntos da alma. Mas repelem os hipócritas, aqueles que fingem buscar a luz e se comprazem nas trevas. Não dá para enganar, né? Não. Ali não tem como enganar. A pureza do nosso coração eles conseguem ver. Os espíritos podem aconselhar sobre questões de interesse particular? Algumas vezes, conforme o caso. Depende também dos espíritos interpelados. Aqueles que a gente pergunta, né? Os conselhos referentes à vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, os que mais se ligam às pessoas e se interessam pelo que lhes concerne. O espírito familiar é o amigo, o confidente de nossos mais secretos pensamentos. Aqui nós podemos dividir o espírito familiar e o nosso anjo protetor, vamos dizer assim, o nosso guia espiritual, né, que ele está num nível um pouco maior. O guia familiar, ele está mais próximo da gente, né? Está próximo da nossa família, então ele sabe muito bem as coisas nos pormenores do que acontece com a gente. Os espíritos familiares podem ajudar nos interesses materiais por meio de revelações? Podem, e o fazem algumas vezes, segundo as circunstâncias. Mas os espíritos bons jamais se prestam a servir a cupidez. Os maus fazem brilhar 1000 miragens aos vossos olhos, para vos excitar e mistificar, levando-vos à decepção. Sabei também que se a vossa prova é sofrer esta ou aquela vicissitude, os espíritos protetores podem vos ajudar a suportá-la com resignação, às vezes amenizá-la, mas no interesse de vosso próprio futuro não podem afastá-la. É assim que um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. Aqui nós podemos ver assim, né? A gente tem que passar por determinada vicissitude, igual ele está falando. É uma prova que a gente tem que passar, não tem jeito. O que ele pode nos ajudar? Amenizar, nos dar força, né? Não adianta a gente pedir para eliminar essa prova. E ele fala aqui muito bem, até para o nosso próprio bem isso daí, né? A gente tem que passar por aquilo, então a gente vai ter que passar, não tem como. Ninguém pode passar por aquilo que a gente tem que passar. Então eles amenizam, auxiliam, dão força para a gente poder suportar com mais facilidade, vamos dizer assim. Nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos levarem a ele. Do contrário, perderíamos toda a iniciativa e nada mais faríamos sem recorrer a eles, isso em prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, o homem tem sempre necessidade de adquirir experiências à sua própria custa. Então, como que eles fazem? Nos aconselham pela inspiração, nos deixam assim todo o mérito do bem. Eles inspiram, deu certo, a coisa funcionou, então todo o mérito do bem é nosso. E toda a responsabilidade pelas más escolhas também fica por nossa conta. Então não adianta ele vir e fazer para nós, ou fazer acontecer para nós, né? Ele vai indicar o melhor caminho, vai sugerir, né? Mas aí a gente que tem que seguir. O livre-arbítrio é nosso e a gente responde depois. Se uma pessoa deixa ao morrer seus negócios embrulhados, pode-se pedir ao seu espírito que ajude a desembaraçá-los e pode-se ainda interrogá-lo sobre os haveres reais que deixou, caso não saiba o total e seja isso do interesse da justiça? Esqueceis que a morte é uma libertação das preocupações terrenas. Julgais então que o espírito, feliz com sua liberdade, virá de boa vontade retomar a cadeia
e ocupar-se de coisas que não mais lhe concernem, para satisfazer a cupidez dos herdeiros, talvez contentes com a sua morte, da qual esperam tirar proveito? Então é aquela história, né? Ele morreu, as coisas materiais já não interessam mais. Aí nós vamos ver uma passagem de Jesus, está lá em Lucas, acho que é 12, Lucas 12, que um fala, oh, Senhor, peça para o meu irmão dividir a sua herança comigo, né? Aí Jesus fala para ele, quem me fez juiz de alguma coisa de vocês, né, para separar as coisas, né? E ainda ele fala lá, né, que por mais bens que a gente possua aqui, isso não garante a nossa libertação lá, não. Então tem essa passagem, depois ele conta a parábola do homem lá que junta tudo as coisas, vou aumentar meu celeiro, vou ficar tranquilo e tal. Aí ele fala, insensato, hoje mesmo essa noite vão pedir a sua alma. Então quer dizer, para quem que vai ficar tudo aquilo que está juntando, né? É o tal de juntar tesouro na terra, né, gente? Bom, fazem parte das provas da vida e nenhum espírito tem o poder de afastá-los. É aquilo que eu já falei, né? Às vezes a pessoa deixa o bem a morrer, quando ele morre deixa o bem, e está todo enrolado lá, e o camarada que vai pegar a herança não consegue desenrolar aquilo. Mas é uma prova que ele vai ter que passar. De repente ele não tem que pôr a mão naquilo mesmo, pode ficar a vida inteira dele tentando desembaraçar o negócio e a coisa não acontece, né? E nenhum espírito pode afastar isso também, porque é prova que ele tem que passar, como nós já falamos. Pode auxiliar em algumas coisas, dar força, dar auxílio em algumas coisas, mas não pode simplesmente afastar essa prova dele. E às vezes ele tem que passar por isso. Não tem o direito de ficar com a herança. Então, os espíritos podem explicar a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Perfeitamente. E essas revelações representam para vós um grande ensinamento, pois vos iniciam no conhecimento da natureza das penas e recompensas futuras. Ao destruir as ideias falsas sobre o assunto, elas tendem a vos reavivar a fé e a confiança na bondade de Deus. Não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. É para atingi-lo que os Espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura. Oferecendo-vos exemplos, podereis aproveitar. Aí nós vamos pegar, o Kardec fez isso para nós. O Céu e o Inferno é o nome do livro. Ali o Kardec começa a esclarecer o que é céu, o que é inferno, né? E tem um capítulo, a segunda parte, que são as penas segundo o Espiritismo. E tem lá as penas futuras, né? Que é no capítulo 7. Está no capítulo 7. Então ele elenca uma série de penas, né? E além disso, ele pega uma série de espíritos para entrevistar. Então ele pega aquele que está sofrendo, aí ele conta toda a história dele, o que está acontecendo com ele. Pega aquele que está numa posição intermediária, não está nem feliz nem sofrendo. Pega aquele que está feliz. Então tem vários exemplos nesse sentido. O Kardec fez justamente isso para a gente poder aprender. Ler aquelas histórias e trazer para a nossa realidade, né? Para a gente poder evitar aquilo, o sofrimento, por exemplo. Evocando-se uma pessoa cujo destino é ignorado, pode-se saber dela mesma se ainda está viva? Sim, e a incerteza quanto à sua morte não for uma necessidade ou uma prova para os que têm interesse em sabê-lo. Se tiver morrido, poderá relatar as circunstâncias da sua morte de maneira a se poder verificá-la? Se der alguma importância a isso, poderá fazê-lo, se não, pouco se incomodará. Nessa segunda parte a gente tem um exemplo lá do Chico, né, como ele chamava, Maurício e José Divino, né? Maurício e José Divino. Mas o José Divino acidentalmente disparou uma arma que matou o Maurício. E ele estava sendo responsabilizado por aquilo. E o Maurício veio numa psicografia com o Chico trazer a informação de que a coisa foi um acidente, né? Então ele se importou por causa do amigo, né, que estava sendo responsabilizado indevidamente. A experiência prova que, nesses casos, o espírito não é absolutamente tocado pelo nosso interesse quanto às circunstâncias de sua morte. Se quiser revelá-las, o fará por si mesmo, seja por via mediúnica ou por meio de visões e aparições, podendo dar então as indicações mais precisas. Foi o caso que aconteceu, né, no exemplo aí do José Divino. Bom, perguntas sobre a saúde. Será que podemos perguntar sobre a saúde? Os espíritos podem aconselhar sobre a saúde?
A saúde é condição necessária para o trabalho que devemos executar na terra. E por isso os espíritos se ocupam dela de boa vontade. Mas como há ignorantes e sábios entre eles, neste caso, como em outros, não convém dirigir-se ao primeiro que se manifeste. É a história do espírito zombeteiro, né? Tem em tudo quanto é canto, né? Então precisa ter muita confiança, né, naquele que está se manifestando e se passando por um médico ou coisa parecida, ou dando orientação sobre saúde, né? Dirigindo-nos ao espírito de uma celebridade médica, seria mais certo obtermos um bom conselho? A ciência terrena é bem pouco ao pé da ciência celeste. Somente os espíritos superiores possuem essa última. Sem terem nomes conhecidos de vós, podem eles saber muito mais sobre todas as coisas do que os vossos sábios. A ciência não é suficiente para tornar o espírito superior, e ficaríeis muito espantados com o lugar que certos sábios ocupam entre nós. O espírito de um sábio pode, pois, não saber nada mais do que quando estava na terra, se não progrediu como espírito. Olha que coisa fantástica isso daqui para nós. Nós vamos ver o André Luiz, que era médico na Terra, todo mundo sabe que ele era o Carlos Chagas. Do outro lado, ele não podia ser nem enfermeiro, ele não conhecia nada. É verdade. O que o senhor conhece da medicina espiritual? Nada. Mas foi aprender, né? Foi aprender. Pergunta sobre invenções e descobertas. Essa aqui é interessante, Norim. Os espíritos podem dar orientação em pesquisas científicas e descobertas? A ciência é obra do gênio. Só deve ser adquirida pelo trabalho, porque é somente pelo trabalho que o homem avança no seu caminho. Que mérito teria se lhe bastasse interrogar os espíritos para tudo saber? Qualquer imbecil poderia tornar-se sábio por esse preço. Acontece o mesmo com as invenções e as descobertas industriais. Mas há ainda uma consideração, é que cada coisa deve vir no seu tempo, e quando as ideias gerais estão maduras para a receber. Então, assim, eles não dão a orientação, quer dizer, ele não faz, que nem ele fala aqui, né, um tolo, né, um idiota aqui vai saber das coisas, ele não traz a coisa pronta e dá para o camarada, olha, tá aqui, tá tudo aqui direitinho. Não é assim que a coisa funciona, né? Nós vamos ver aqui na frente como funciona. E também depois eu tenho uma mensagem aqui na Revista Espírita, de um espírito, que ele comenta um pouco sobre isso daí, né? E ele fala aqui, né, também que tem um tempo para as coisas acontecerem, né? De repente está na hora da gente descobrir uma nova lei da física, por exemplo. Então daí os espíritos vêm e acontece o que? Vamos na próxima pergunta, e aí dá para saber. O sábio e o inventor nunca são assistidos pelos espíritos nas suas pesquisas? Isso é bem diferente. Quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos incumbidos de lhe dirigir a marcha procuram o homem capaz de se levar a bom termo. Inspiram-lhe as ideias necessárias, com o cuidado de lhe deixar todo o mérito, porque essas ideias ele terá de elaborar e pôr em execução. Assim acontece com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Aqui nós temos um exemplo bem bacana, que é o do Kardec. Ele tinha que saber do negócio para pôr em prática, para executar, para pensar. Então ele tinha as ideias e como perguntar de acordo com as respostas. Ele foi montando todo o negócio. É a mesma coisa, a gente vai receber inspiração para um dado assunto, mas a gente vai ter que elaborar e colocar isso em execução, né? Então não é assim, a gente vai ter que ter um certo conhecimento para fazer o negócio aqui. E também assim, ele disse que procura, né, inspira a ideia, né, da pessoa, só que assim, se a pessoa não estiver pronta ou não tiver condição, vai ter um outro sempre preparado. Né? Inclusive em obras póstumas, o Kardec cita isso daí. Que quando veio a missão para ele, ele perguntou, mas se eu não quiser? Se você não quiser, um outro tomará seu lugar, porque a obra de Deus não pode depender de um homem. Por isso que a doutrina espírita é todos os espíritos. Não é a opinião de um só. A doutrina espírita não é a opinião de um homem. Não é alguém que trouxe alguma coisa pronta ou que deu a opinião dele.
É a opinião de todos os espíritos e não é uma opinião. É uma ciência profunda, é um estudo, onde os espíritos superiores chegaram até nós e trouxeram tudo isso. É a doutrina da lógica para nós. E outra coisa, eu sempre comento aqui, inclusive tem um cientista que frequenta com a gente aqui, e depois ele foi me procurar e me criticar porque eu falei que a ciência da Terra é pobre. E é pobre mesmo, nós estamos vendo aqui. Entendeu? A gente vê os médicos que estão no plano espiritual detectar determinada enfermidade na pessoa que os médicos da Terra não têm condição. Os espíritos precisam da matéria para agir na matéria. Como que eles vão fazer? Usar o médico. Porque eles não têm condição de manipular a matéria. Nós vimos isso com o Dr. Fritz, que cortava, mas tinha que ter um médium para fazer isso daí. Eu vi uma cirurgia aqui americana, que o espírito, ele cortou a cabeça da pessoa com um formão. Acho que todos conhecem formão aqui, uma taiadeira. Ele abriu um buraco aqui e tirou o tumor. E depois ele colocou no lugar o pedaço de osso, que aqui a gente tem um osso duro, e deu ali uns 2, 3 pontos só, e o homem morreu com 80 e poucos anos. A gente vê muitas histórias assim dessas que a gente está falando com o Dr. Paulo César Frutuoso. Se vocês verem na internet os relatos dele, são coisas assim impressionantes. Olha, a Revista Espírita, como eu falei, 1868, em outubro. É o François Jean-Dominique Arago. Esse Arago, ele era astrônomo, né? E tudo começou assim, que um médico lá de Bogotá estava vendo umas plantações com problema, e ele queria saber o que era tal, e ele perguntou para o irmão dele, que era desencarnado. O irmão dele falou que era a aproximação do cometa, que dava tudo aquilo. Mas falou para ele pesquisar mais. Aí ele mandou uma carta para o Kardec se interessou, perguntou para o Espírito Arago. Está lá no último capítulo da Gênesis, isso, acho que é o item 8. E daí ele dá um relato assim fantástico de tudo que acontece no universo que está relacionado com a gente. E no final de tudo, da explicação dele, ele coloca essa frase aqui, ó. Estamos longe de vos aconselhar a renúncia aos estudos que fazem parte da vossa futura bagagem intelectual. Então ele está longe de aconselhar a renúncia, que é para a gente não estudar, está longe disso. Mas compreendereis, sem dúvida, que esses conhecimentos, como todos os outros, devem ser fruto de vossos trabalhos e não o de nossas revelações. Aí ele termina assim, observai, analisai, classificai, comparai, e da correlação dos fatos deduzi, mas não vos apreceis em concluir de modo absoluto. Ou seja, o que ele está falando para a gente fazer é estudar, pesquisar, e a partir desse momento que a gente se dedica a fazer esse tipo de coisa, você pede ajuda, você tem ajuda, né? Você está se dedicando, você vai receber intuição, orientação do plano espiritual e você vai acabar conseguindo, né? Mas orientações, né? Nada de mão beijada como ele está falando aqui, né? Tem que ser fruto do nosso trabalho. Isso acontece com os médios também. Ninguém, de um dia para o outro, vai desenvolver a mediunidade e vai ser um grande médium. Há um tempo para isso daí. A não ser que a pessoa seja um missionário. Mas nós vimos isso, inclusive, com o Chico Xavier. Demorou um certo tempo e olha só, os espíritos superiores respeitam as leis da Terra. Chico Xavier só começou realmente a ser assistido pelo Emmanuel quando ele completou 21 anos. Por que será que Jesus começou a pregar só aos 30 anos? Jesus só começou a pregar aos 30 anos porque era lei naquela época lá. Um homem ele é considerado maduro aos 30 anos de idade. Era um respeito que eles tinham. Então Jesus começou a pregar aos 30 anos. Ele poderia ter começado muito antes, porque ele é o quê? Ele é o governador do planeta Terra. Mas ele respeitou. Então, nós precisamos respeitar tudo. E vem tudo na hora certa. Por que a doutrina espírita só veio em 1857? Será por quê? Porque não tinha... E mesmo assim vocês viram o que a doutrina espírita enfrentou para chegar até aqui. Então, muitas descobertas que a gente tem hoje, principalmente sobre a divisão atômica, que nós estamos longe ainda, tem muita coisa ainda no átomo que o homem não consegue perceber ainda, porque nós não temos equipamento para isso. Mas vai chegar o momento. Vem coisas por aí que nós vamos ficar impressionados. Os espíritos já mostram alguma coisa para a gente, e a gente pensa que está ficando louco. Não está não, é porque tem no plano espiritual. Bom, e assim, gente,
Agradecemos a todos que acompanham nossos estudos. Encerramos nosso estudo. Encerrou o livro dos médios. Lembrando que nós vamos começar as obras do André Luiz, nós vamos ter algumas palestras antes, porque nós vamos iniciar a psicografia, a mesa. Então nós vamos elaborar, tem uma equipe que vai apresentar os livros do André Luiz. É uma reunião diferente dessa, não é igual essa. Quem assistiu aqui os estudos das obras do André Luiz, antes, quem assistiu daqui? Uma, duas, acho que só 2 pessoas. A Neia não assistiu, a Neia participou. A Neia participou, né? E vai participar também. Então, olha só, é bem interessante. Nós vamos ver se a gente faz uma coisa dinâmica, porque os livros são complexos, para que a gente possa realmente entender tudo aquilo que está trazendo para nós. Muito obrigado. Nós vamos para a segunda parte, cada um faz o seu pedido mental. Vamos buscar aquilo que nós viemos procurar nessa noite. Com certeza nós vamos alcançar. Se não tiver nada específico que nós estamos precisando, vamos mentalizar pessoas que nós conhecemos que estão com dificuldade. Vamos para a segunda parte, que Jesus nos ampare e nos abençoe. Semana que vem, sobre as colônias espirituais. É isso mesmo? Pode ser, né? Eu estou anunciando antes de... Então, uma palestra sobre as colônias espirituais. E depois nós vamos ter mais algumas palestras, para depois a gente organizar o estudo dos livros do André Luiz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Nós comentamos aqui sobre médicos, porque a gente tem médicos aqui, principalmente nós temos o doutor Andir, que é oncologista, obstetra, professor de medicina. Eu converso muito com ele tem muita mediunidade, por isso ele buscou a doutrina espírita. A gente se conhece há bem mais de 30 anos e ele me contou muitas experiências dele. Ele nunca faz uma cirurgia sem evocar ajuda espiritual. E na nossa vida, quando a gente for fazer qualquer coisa, pode ser até alguma coisa material mesmo, que nós vimos aqui que os espíritos eles não vão fazer por nós, mas vão nos inspirar. Qualquer coisa que a gente for realizar, vamos mentalizar Jesus, vamos pedir a ajuda do nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor. Que eles nos proteja, que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono, e amanhã nós estamos aqui novamente. Muito obrigado, gente, pela presença.